Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira, hoje 18 de setembro de 2024, nosso devocional diário está em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Paulo vai mostrar a Timóteo que ele precisa dar continuidade. Aquilo que Paulo aprendeu, ele passou para Timóteo e é para Timóteo levar aquilo adiante. Ele disse no versículo 2, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Assim, o evangelho se expandiu. De apenas 12 homens, aquilo se tornou hoje o que são milhões e milhões de cristãos vivos no mundo e fora os muitos que já passaram por essa terra. Paulo ele vai ilustrar isso com 3 figuras interessantes, bem conhecidas da época. Ele vai falar sobre um soldado, sobre um atleta e sobre o lavrador. O soldado ele não se envolve com as coisas dessa terra, o atleta ele compete com as regras e o lavrador trabalha arduamente para poder participar dos frutos da colheita. Assim devemos ser nós, soldados, atletas, lavradores, tudo isso dentro da vontade do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver aqui Paulo ainda mais uma vez lembrando a Timóteo que ele está preso, mas a palavra de Deus não tem como ser presa. Ele diz que ele está ali preso como um criminoso no versículo 9, contudo, a palavra de Deus ela não pode ser presa, não pode ser parada, nada pode parar o evangelho. Para isso, Paulo vai mostrar ali a Timóteo doutrinas especiais dentro do evangelho. Os versículos 11 a 13, ele vai dizer assim: se nós morremos com Cristo, também com ele viveremos. Se nós perseveramos com ele nós reinaremos. Se nós somos infiéis, ele vai permanecer fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas, no versículo 12, se o negarmos, ele também nos negará. Veja que ele permanece fiel, mas se nós negarmos a Cristo, ele também nos negará. Somente aquele que confessa que que ele é o Cristo diante dos homens, é que Cristo o confessa diante do Pai. E nós precisamos entender isso. Por isso, Paulo vai dizer ali ao Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente ou maneja bem a palavra da verdade. O obreiro, ele precisa ter a palavra da verdade em suas mãos como um instrumento de um trabalhador. A arma de um soldado, ou o arado de um lavrador, ou ali a destreza de um atleta. Nós precisamos entender que a palavra de Deus precisa estar muito bem manejada em nossas mãos para podermos levá-la adiante. E o que um bom obreiro não deve fazer? Paulo vai listar algumas coisas aqui. Versículo 16 ele diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ele diz no versículo 22, fuja dos desejos malignos da juventude, das paixões da mocidade, e siga a justiça, a fé, amor, paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. O que mais ele deve evitar? Evitar as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acaba em brigas e ao servo do Senhor não convém brigar, como diz o versículo de número 24. Paulo está dando orientações claras ali a Timóteo de como um obreiro deve se portar, deve ser um bom manuseador da palavra, mas também tem muitas coisas que não deve fazer, como essas conversas fúteis, fugir dos desejos malignos da juventude, evitar controvérsias, não convém brigar. Pelo contrário, ele tem que ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Por fim, Paulo vai ensinar a Timóteo ali como ele deve agir com as pessoas que são indisciplinadas. Ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Veja bem que Paulo, em momento nenhum das suas cartas, nega o poder espiritual do mal que tem agido nesse mundo, que tem operado em nosso tempo. Mas para isso nós precisamos ser bons manuseadores da palavra para vencer e agir com mansidão. E qual é a esperança quando nós agimos com mansidão, mesmo aqueles que se nos opõem? É que Deus conceda arrependimento a essas pessoas para que eles possam conhecer a verdade e voltem a ser sóbrios, escapando dessa armadilha do mal. Que voltem a ouvir a palavra e se lancem aos pés do Senhor. Que nós possamos ser assim, bons obreiros, manuseadores da palavra e não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.